17, né? 17 de novembro. Hoje a Umbanda faz 112 anos e um dia da sua primeira gira aqui em Niterói. Então, coloca, Adriana Tinoco, coloca a tua pergunta aqui na caixinha, porque aí eu abro e o Instagram já anuncia que é live de perguntas e respostas. Então, o algoritmo já muda. Entendeu? A gente tem que entender como é que funciona esse negócio aqui. Quando é live de perguntas e respostas, fala Camila, como é que tá Salvador? Como é que tá Salvador? Por que quando você fala Salvador, você fala Salvador? Como é que tá Salvador? Então, hoje tem 112 anos e um dia da primeira gira de Umbanda. Na verdade, nem foi um dia ainda, porque foi no final da tarde, início da noite. Se não me engano, foi às 8 da noite. Que começou a gira lá na Casa de Pai Zélio, aqui no bairro de Neves, de onde vos falo, do município de Niterói. Então, para quem não me conhece, meu nome é Márcio Henrique, a gente está aqui no canal do Umabanda. Nosso terreiro é a tenda de Umbanda Sagrada Lei de Aruanda, fica aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. E foi aqui em Niterói que há 112 anos atrás, o Caboclo das Sete Encruzilhadas fez a anunciação da Umbanda na Associação Espírita Fluminense. A Associação Espírita Fluminense que também fez parte da minha vida, né? Eu era pequeno lá, minha mãe me levava na associação. A gente chamava de associação. Ah, vamos lá na associação hoje. E era perto de casa, eu lembro que eu morava no bairro perto, de onde ficava a sede da associação na época, e a gente estava sempre indo na associação. E aí, há 112 anos atrás, o Caboclo das Sete Encruzilhadas faz essa anunciação da Umbanda. Por que eu chamo de anunciação e não de fundação? Porque antes dessa anunciação da Umbanda, já haviam as macumbas cariocas. Então, quando você fala para mim assim, a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade, eu vou além. Porque antes da anunciação da Umbanda por Zélio de Moraes e pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, o espírito já se manifestava para a prática da caridade. O que acontece dentro da Umbanda é a organização litúrgica, religiosa, teológica, disso tudo que estava acontecendo em vários lugares do Brasil ao mesmo tempo. Então você tinha manifestação do culto ao orixá no Nordeste, você tinha as manifestações religiosas afro-brasileiras no sul do Brasil, você tinha o tambor de Minas, você tinha muita coisa acontecendo no Brasil ao mesmo tempo. Não é isso, Pai Douglas? Então, o que acontece aqui em Niterói é a anunciação da religião. E a partir dessa anunciação da religião, começa-se a construir uma teologia, uma teogonia, uma liturgia, uma organização formal desse culto ao orixá que já acontecia no Brasil inteiro. Desse culto ao orixá e da manifestação da entidade. E a partir dessa premissa, essas entidades começam a se organizar em linhas e falanges de trabalho. E é isso que a gente precisa entender. Essa organização no plano espiritual. Daqui a pouco eu abro as perguntas. Vamos lá. Deixa eu abrir a primeira aqui, porque aí o Instagram já avisa que é Federação Espírita Brasileira, FEB, aí minha mãe me lembrando, ó. Federação Espírita Brasileira lá. E tinha, hoje chama Associação Espírita Fluminense, né? A gente ia na FEB, a Federação Espírita Brasileira. Na época, eu acho que se chamava Associação Espírita Fluminense. Ou Federação Espírita Fluminense. Depois vocês me corrijam se eu estiver errado. E aí acontece essa organização em linhas de trabalho. Qual é a primeira linha de trabalho que se apresenta na Umbanda? A primeira linha de trabalho que se apresenta na Umbanda é a de caboclo. Por quê? Porque foi um caboclo que foi lá na federação anunciar que ele ia dar início a uma nova religião. Então, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas chega e fala assim, olha, eu vou dar início a uma nova religião, lá e tem todo aquele discurso, essa história a maioria aqui já conhece, não vamos adentrar muito nela. Então tem todo aquele discurso de anunciação da religião, e esse discurso, ele tem todo um viés
político inclusivo, né? Ele tem todo um viés de inclusão, porque uma das primeiras frases do caboclo é: por que ainda excluem os humildes? Porque no espiritismo, naquela época, o espírito tinha que dar um título, né? De doutor, de advogado, de médico, de alguém que foi muito importante em uma encarnação, para as pessoas entenderem que se ele foi alguém muito importante, muito letrado, ele tem muito a acrescentar. E aí quando chegava um espírito que não se apresentava como um doutor, não se apresentava como um homem das letras, como alguém letrado, como um escritor, como um médico, como um advogado, esse espírito ele era convidado a não falar tanto assim, né? Então não se dava voz aos espíritos humildes. Essa voz aos espíritos que vestiam essa roupagem fluídica mais humilde era dada lá nas macumbas cariocas. O que eu quero que vocês entendam? Que era uma roupagem fluídica de humildade. Então não quer dizer que o caboclo fala errado porque ele era inculto. Ou que o preto velho fala errado porque ele não sabe falar português certo. Isso só quer dizer que ele está vestindo uma roupagem fluídica, uma roupagem energética daquele que representa os mais humildes. E aí que a gente entende a representatividade das linhas de trabalho de Umbanda para os povos brasileiros. Então, por que se apresenta primeiro um índio? Por que se apresenta primeiro um caboclo? Porque eles eram os primeiros a estar aqui. Isso tem toda uma representatividade social, de mostrar que o povo da terra, que aquele que era indígena no Brasil, está ali representado naquela religião que está sendo anunciada naquele momento. Então você vê na figura do caboclo a figura do indígena e você vê a representatividade do indígena dentro da religião de Umbanda. E aí você começa a entender que os povos do Brasil são representados dentro do terreiro. E que o terreiro é local de representatividade social. Olha que louco isso. Olha que louco isso está pegando, né? Deixa eu ver outra pergunta. Vamos lá. Sou novo na religião, tenho muitas dúvidas. Qual a grande diferença entre Umbanda e Candomblé? São muitas. A gente pode focar em uma coisa. Na Umbanda, o foco do culto é o guia. No Candomblé, o foco do culto é o orixá. Isso não quer dizer que na Umbanda não venha a aparecer o culto ao orixá e não quer dizer que no Candomblé não venha a aparecer o culto ao guia. As duas coisas se entrecruzam. Porém, o foco do culto de Umbanda é a entidade. O foco do culto de Candomblé é o orixá, tá? Mais uma vez, isso não quer dizer que na Umbanda não vai aparecer o orixá. Na Umbanda tem culto ao orixá. Umbanda tem orixá. Isso é para outra live. Mas o foco, quando você entra num terreiro de Umbanda, é conversar com o guia. É conversar com a entidade. Com o negro velho, com o caboclo, com o Exu, com a pombagira. No Candomblé, recebeu o axé do orixá. Então, o foco do culto, o foco da liturgia muda, beleza? Então, essa é uma dúvida que muita gente tem. Mas é uma diferença muito crucial, tá? Foco. Foco ali, quando você chega no terreiro de Umbanda, o teu foco é sentar na frente do preto velho, parar na frente do caboclo, é conversar com o Exu, é conversar com a pombagira, é entender todos esses povos que trazem essa representatividade sociocultural para dentro do terreiro. Porque quando você chega no terreiro e está tendo uma gira de caboclo, você vê a representatividade sociocultural do indígena ali. Você vê que dentro da Umbanda, o indígena ele tem voz. O indígena fala ali, ele se coloca ali, ele mostra a sabedoria da floresta ali. Ele mostra a sabedoria ancestral dele ali. Ele mostra ali que ele veio
e que ele tem saberes de muitas e muitas e muitas vidas, menor, pode crer. Olha o Thiago decifrando os tatu. Pô, pai de santo que ouve Menor, velho. E atrás tem Black Label Society, não sei se tu conhece. Então, quando você percebe que existe ali o caboclo, o índio, falando e dando lição, você percebe que aquele povo ali é um povo que tem a acrescentar. É um povo que traz os saberes da floresta, os saberes da mata, seus saberes ancestrais para dentro do terreiro. E aí a gente tem que entender o seguinte também. O caboclo foi índio? Necessariamente não. Em alguma encarnação... Ih, rapaz, cheio de pai de santo metaleiro aí, ó. Pai Douglas também escuta Menor. A galera do rock and roll presente. Então, me dá esse negócio aí, velho. Então, eu acabei de falar que eu tô em Niterói, Rio de Janeiro, e pego uma cura, né? Isso é contraculturalidade, isso é lindo, né? O Brasil, em todas as suas cores, sabores. Então, aquele caboclo, ele foi muitos. Aquele que se apresenta hoje ali como Pena Verde, Pena Branca, Urubatão, Tupinambá, Aimoré, ele foi muitos. Em uma das encarnações dele, provavelmente, ele foi um indígena. E aí ele veste essa roupagem fluídica de indígena para se apresentar ao terreiro. Para quê? Para mostrar a brasilidade da Umbanda. Para mostrar também os saberes dos povos indígenas que não devem ser dispensados. Para a gente poder entender essa nossa sabedoria ancestral. Você já tá indo pro Vale dos Tatuados. A Isabel, abriu a porteira, velho. Porteira que passa boi e passa boiada, né? Depois que fez a primeira, já era. Já era, acabou. Esse braço aqui tem pouco espaço ainda. Agora o projeto tá começando aqui no outro, que o antebraço já foi. Quer dizer, tá indo. Que entra pro Vale dos Tatuados. O Pai Comino já tá fechadão também. Se eu não me engano, o PH também já tá fechadão. A gente vai fechando. E o que significa essa tatuagem aí? Ah, significa que eu tinha dinheiro e o tatuador tinha horário. Só isso. Ah, mas qual o significado? O significado é que o tatuador tinha horário livre e eu tinha uma grana sobrando. E por sinal, se tivesse mais grana sobrando, tinha mais tatuagem ainda. Bom dia, Beatriz. Saravá, axé. Tem o Fiano, Hominídeo Galiardi. O cara tá decifrando tudo. A gente cresceu na mesma época, Thiago. Jogou o Werewolf. Então vamos voltar pro tema, senão a gente começa a falar de tatu aqui, velho. Vai fazer uma pra Mulambo. Boa. Tatuagem que também é um tabu às vezes na Umbanda, né? Pode tatuar, tatuagem de orixá, não pode tatuar, tatuagem de orixá. Eu tenho aqui as armas de Ogum, ó. E aqui, ó, no dedo. E aí, no dia 16, há 120 anos atrás, dia 16 de outubro, 112 anos atrás e um dia menos, Isabel cismei com 120 desde ontem, né? 112, eu tô falando 120 o tempo todo, é porque é 2020. Aí eu cismo que é 120, 112. 1908, 2020, 112.
Bota essa pergunta aqui, Ana. Bota essa pergunta aqui no cardzinho aqui, ó. Tem um cardzinho aqui. Aqui pra mim aparece, não sei, no iOS 14 pra frente aparece um balãozinho, no Android eu acho que aparecem 2 cartinhas com uma interrogação, mas é a mesma coisa. No seu também aparece um balãozinho? Então no Android tem balãozinho agora também, sumiu a cartinha, o Instagram atualizou. Instagram e suas atualizações. E aí, na primeira gira de Umbanda, quem chega? Chega o caboclo, né? Que Zélio chamou durante a vida toda de o chefe. O chefe. Ele só se referia ao caboclo como chefe. E aí, assim que o chefe chega, acontecem milhões de coisas naquela noite, paralítico anda, cego enxerga e tem relatos de um monte de milagres que acontecem naquela noite. Era um momento de anunciação da religião, era um momento de chegar e mostrar mesmo para que a Umbanda estava vindo. E aí, assim que o chefe sobe, chega uma figura icônica para a Umbanda, Pai Antônio. Pai Antônio, o primeiro preto velho a se apresentar para trabalhar na Umbanda. Por que eu estou falando do primeiro preto velho que se apresenta para trabalhar na Umbanda? O Caboclo das Sete Encruzilhadas é o primeiro caboclo que se apresenta para trabalhar na Umbanda. Pai Antônio é o primeiro preto velho que se apresenta para trabalhar na Umbanda. Por quê? Porque se você voltar na própria história do Zélio, quando ele tinha 17 anos e estava passando pelos momentos dele lá complicados, que ele não sabia muito bem o que estava acontecendo na vida dele, ele foi uma benzedeira. Essa benzedeira recebeu uma entidade chamada Tio Antônio. Não era Pai Antônio, era o Tio Antônio. E essa entidade chamada Tio Antônio benzia o Zélio. Então, quando você diz que a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade, é um discurso, no mínimo, pobre. Porque se aquela benzedeira já tinha recebido Tio Antônio para benzer Zélio antes do caboclo anunciar a Umbanda, o espírito já se manifestava para a prática da caridade. Então não é essa a questão. Não é só essa a questão. O que é Umbanda? Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Fica um discurso pequeno, sabe? Fica um discurso que não... Porque lá no Espiritismo, o espírito já se manifestava para a prática da caridade. No Espiritismo de Allan Kardec. Nas macumbas cariocas, o espírito já se manifestava para a prática da caridade. Nas benzedeiras espalhadas por esse Brasilzão do mundo afora aí, Brasilzão do mundo é ótimo, o espírito já se manifestava para a prática da caridade, nas casas de benzimento. Então dizer que a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade é pequeno demais, porque isso já acontecia. E Pai Comino está revendo toda a pesquisa dele, do livro História da Umbanda. O cara está relendo tudo, e quem está acompanhando as histórias dele está vendo ele riscando algumas coisas, sublinhando outras, ele está revendo tudo isso. Mas falando em representatividade social, quem chega depois que o chefe sobe, né? Primeiro você chega com o homem da terra, com o índio, com o indígena. E aí o chefe sobe e chega Pai Antônio. Pai Antônio, figura icônica da Umbanda. Pai Antônio traz ponto cantado. Deixei meu cachimbo no toco, manda moleque buscar. Todo mundo quer Umbanda, quer. Ninguém sabe o que é Umbanda, quer. Umbanda tem fundamento, quer. Todo mundo quer Umbanda. Pai Antônio que era o preto velho que chegava cantando, né? E aí tem muitas gravações aí no YouTube, se você colocar aí Zélio de Moraes, Pai Antônio, você vai ver um monte de coisa relacionada a essa relação. Pai Antônio, Zélio, Pai Antônio. E aí Pai Antônio traz o culto ao orixá, Pai Antônio traz o culto, o uso das guias.
Pai Antônio traz essa africanidade para dentro dessa Umbanda anunciada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, quem é a segunda figura que é representada dentro da sessão de Umbanda? A do negro. Olha como a Umbanda é uma religião de representatividade social. O primeiro que se apresenta é um indígena. O segundo que se apresenta é um negro que foi escravizado, que foi catequizado e que se apresenta com o nome católico, Antônio. Tá entendendo o tamanho desse negócio? Tá entendendo o tamanho da responsabilidade? Então, quando você olha pro caboclo no terreiro, você está olhando para a representatividade de todo um povo, do nosso povo. Quando você olha para o negro velho no terreiro, você tá olhando para a representatividade de toda essa nossa ancestralidade. Olha o tamanho da responsabilidade. Quando você incorpora o preto velho, então, quando você incorpora o negro velho, então, olha o tamanho dessa responsabilidade. Você está incorporando toda a representação social da ancestralidade negra no Brasil. Olha! Você já tinha parado para pensar na incorporação de negro velho nesse âmbito? Você está incorporando a representação sociocultural de toda a ancestralidade negra no Brasil. Velho, olha a responsa. Mas mate? Velho, olha a responsa. Mas mate? Sim. Sim, por que não? Isso é, né, contraculturalidade, assim. Mistura cultural. Ó a galera do Kumô aí, salve, axé. Galera de Salvador. Então, a gente tem que passar para olhar, aproveitar que a galera de Salvador do Kumô chegou para falar do nordestino também, né? A gente tem que passar a olhar para essas linhas de trabalho na Umbanda, não só com o olhar de assim, a pombagira é pro amor, o Exu é pro dinheiro, o preto velho é para eu deitar no colo, o caboclo é para me dar uns tapas na cara de realidade e mandar eu ir viver minha vida. Sí, puede ser en español. Sem problema, hermana. Sem problema. Mas vamos ficar no portuguesão aqui, que a gente está falando em representatividade brasileira, né? Já tem um monte de sotaque misturado diferente. Se eu ainda for falar em espanhol, ferrou. Então, e aí você vai vendo que ao longo do período de crescimento da religião, você vai encontrando as caras do Brasil. Por quê? Porque você vai vendo o baiano, você vai vendo o cangaceiro, você vai vendo o marinheiro, você vai vendo o boiadeiro. Então, vamos ver. Tem pergunta na caixinha. Eu só tô conseguindo responder as da caixinha, gente. Ah, essa aqui é uma boa. A benção, pode falar, abençoe. Fale um pouco da manifestação de orixás na Umbanda. Eles falam ou não? Não, o orixá ele não vem para falar. Quem vem para falar é o guia. O orixá vem para dar o axé. O orixá vem para mudar a vibração, a ressonância, a consonância vibratória do terreiro. Quem vem para falar é o guia. O guia chega para dar o recado.
O orixá chega para explodir a energia, para fazer a energia do terreiro mudar. Então pode um médium incorporar o seu Ogum natural, pode 100 médiuns incorporar o seu Ogum natural. Quando o orixá chega no terreiro, a energia do terreiro muda, tá? Mas quem vem para falar é o guia. O orixá vem para fazer a sua dança, para fazer o seu brado, para fazer a sua energia vocal fluir, mas não através de palavras. A palavra na Umbanda é a palavra do guia, tá? E aí você começa a ver o Brasil sendo representado no terreiro. Você começa a ver o Brasil sendo representado no terreiro. E o Brasil marginalizado. Você começa a ver aparecendo nos terreiros no Rio e de São Paulo a figura do nordestino, que tantas vezes marginalizado foi quando saiu da sua terra em busca de novas oportunidades aqui no eixo Rio-São Paulo. E aí você vê o nordestino chegando com a roupagem fluídica do baiano, com a roupagem fluídica do cangaceiro e dando o seu recado, tendo voz, tendo autonomia para passar os seus saberes. E aí ele tem o jeito dele de passar os saberes dele, que tem a ver com os jeitos de passar os saberes daquela região do Brasil que ele está representando, daquela parte da brasilidade que ele representa. Então, quando ele chega no terreiro, ele mostra assim, ó, o nordestino também tem voz. Quando o negro velho chega no terreiro, ele fala, olha, o negro também tem voz. Quando o caboclo chega no terreiro, ele fala, oh, o indígena também tem voz. Quando o boiadeiro chega no terreiro, ele fala assim, olha, o homem simples do interior, aquele que toca gado lá no interiorzão de Goiás, lá nos interiorzão de São Paulo, também tem voz. Não estudei não, mas tem voz. E a gente tem que entender que esse espírito se apresenta como caboclo agora, que ele se apresenta como boiadeiro agora, que ele se apresenta como negro velho agora, que ele se apresenta como baiano agora, mas que ele foi muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos. Isso é interessante, porque a gente no Nordeste vê muita linha de Seu Zé, por exemplo. Então, Seu Zé é um mistério à parte, né, velho? Seu Zé é um mistério à parte. Seu Zé, ele se apresenta como catimbozeiro, Seu Zé se apresenta como malandro carioca, Seu Zé se apresenta como preto velho, Seu Zé se apresenta até como Exu. Economiza a voz pra noite. Então, à noite tem grupo de estudo. À noite a gente vai estudar orixás na Umbanda no grupo fechado. Esse estudo não dá para fazer, não dá mais tempo de fazer parte, dá tempo de fazer parte do estudo que está começando agora, que a gente vai para o segundo encontro na quinta-feira, que é sobre teoria do desenvolvimento mediúnico. Então quem quiser fazer parte do estudo de teoria do desenvolvimento mediúnico, dá tempo ainda, a gente só está no segundo encontro, o primeiro já está gravado, dá para assistir o primeiro gravado e dá para assistir já o segundo ao vivo, tá? Então, quem quiser participar do grupo de estudos de teoria do desenvolvimento mediúnico, manda mensagem aqui para a página para a gente responder ao longo do dia. E na quinta-feira já está com tudo certo, inserido no grupo fechado, para poder assistir a segunda aula, que já vai ser um ao vivaço. A gente já vai fazer uma prática de aproximação com pretos velhos e assistir a primeira aula que está gravada, que é todo embasamento teórico. Esse estudo vai demorar 2 meses, vão ser 8 semanas dentro do grupo fechado lá no Facebook, estudando teoria e fazendo práticas de aproximação com guia. É para incorporar? Não, não é para incorporar, é para fazer práticas de aproximação com guia, tá? Então a gente vai
Quem quiser fazer parte desse estudo, dá tempo ainda. Quem por acaso está aqui pela primeira vez porque é de manhã e geralmente eu faço live à noite e não está inscrito no canal do YouTube ainda, se inscreve lá no YouTube que tem mais de 100 vídeos falando sobre Umbanda, material gratuito de Umbanda para a gente poder entender cada vez mais a nossa religião, tá? O link do YouTube tá na bio ou você pode pesquisar lá, canal Uma Banda, que você vai encontrar a gente, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Legal isso. Entre cruzamento, guias da direita e da esquerda. Gira de direita, há impedimento de virar guia de esquerda? Então, as energias que estão firmadas são as da direita. Então, numa gira da direita vão haver guias da direita. Agora, você pode dar uma pausa na gira de direita. Você pode aí. Posso explicar como eu faço, né? Cada um. Eu acho salutar que se está firmado as energias da direita, eu firmei lá, energia de preto velho de caboclo. Aí chegou um Exu. Os guias, eles têm essa organização energética, espiritual, para chegar na hora certa, no momento certo, quando são evocados. Então, se está chegando... Ah, não, eu abri uma gira de preto velho, mas baixou um monte de Exu, é um negócio que a gente tem que repensar, porque o guia em si... Fala, Michele. Michele Felisboni, estava meio sumida. Os guias, eles vêm também muito de acordo com as nossas evocações. Quem a gente está chamando? O guia não aparece assim, tipo, oi, cheguei. Hoje vim aí porque tava com saudade de vocês. Não, existe um propósito na manifestação do guia dentro da gira, né? Então, o que a gente muitas vezes faz aqui, faz em muitos lugares do Rio? Você abre a gira de caboclo, por exemplo, dá um intervalo e aí depois desse intervalo volta e a gente chama de virar a banda, né? Vira a banda. E aí todas as firmezas de Exu vão estar prontas lá fora. Mas isso é a nossa maneira de fazer, isso não quer dizer que seja única, tá? Eu só acho que se abriu a gira de direita, você está evocando os guias da direita. A partir do momento que você deu um intervalo, mudou e evocou os guias da esquerda, tudo bem, beleza? Então, é isso que a gente precisa entender. Essa representatividade do Brasil no terreiro. E aí a gente está trabalhando num material que um dia sai. Estamos escrevendo um pouco sobre isso, sobre as linhas de trabalho na Umbanda e a representação delas dentro do terreiro. Conforme a religião vai crescendo, cada vez mais e mais povos do Brasil vão tendo a sua representatividade ali, dentro do terreiro de Umbanda, né? Aí, tá vendo? O pai da August faz assim também, dá um intervalo e vira a banda, não é isso, pai? É isso. Dá um intervalinho, respira, vira a banda. Às vezes apaga a luz, acende uma luzinha vermelha, depende do terreiro, né? Tem terreiro que não apaga a luz, tem terreiro que apaga, tem terreiro que fecha o congá, tem terreiro que não fecha. Então eu não posso dizer assim, é o certo ou é o errado. Eu posso dizer como é que eu faço. O pai da August lá de Minas faz assim também. Dá um intervalozinho e vira a banda. Né? A gente aqui chama de virar a banda. Vocês chamam como? Virar a banda também? Então assim, eu hoje passei muito aqui também para avisar vocês que amanhã, 10h30 da manhã, eu tô ao vivo no canal do Umbanda EAD, na página do Umbanda EAD, tá? Vou estar lá falando sobre psicografia na Umbanda, então eu espero todo mundo lá, pra gente poder bater esse papo. Então lá na página do Umbanda EAD, quem não segue o Umbanda EAD, aqui eu acho que todo mundo segue o Umbanda EAD, né? O Rodrigo. Então eu vou entrar ao vivo lá, 10h30 da manhã amanhã, para falar sobre psicografia na Umbanda. E aí hoje a gente fica com essa mentalidade de que na hora que você fala vira linha, né, Dog?
que a gente fala virabanda. Na hora que você incorpora o caboclo, você está incorporando toda uma representatividade cultural, social, histórica do indígena no Brasil. Na hora que você incorpora o baiano, você está incorporando toda uma representatividade. A gente fala muito de incorporar os valores, né? Mas a gente tem que entender também que a gente está incorporando, além dos valores que o guia traz, a gente também está incorporando a representatividade sociocultural daquele povo do Brasil. Esse Brasil, que é composto por tantos povos diferentes e que na verdade são um só, né? Esse país que é formado por tantos povos que se juntam em um único povo chamado povo brasileiro. Então, seu centro vai abrir, Manuel, desenvolvimento psicográfico. Então, a gente vai falar um pouco disso amanhã, mas aí não vai ser aqui, vai ser na página do Umbanda EAD, tá? A live amanhã às 10h30 vai ser na página do Umbanda EAD sobre psicografia na Umbanda. Eu terminei de psicografar um livro há pouco tempo atrás, está na editora, e tem mais 2 rolando. E aí eu vou explicar para vocês como, para mim, funciona esse processo e qual a importância da psicografia dentro da Umbanda, né? Porque quando a gente fala em Umbanda, a gente fala muito em mediunidade de incorporação. Vamos falar um pouco de mediunidade de psicografia também, beleza? Então, vamos entender que quando você incorpora aquela linha de trabalho, é bom parar para pensar um pouquinho depois, assim. Quem são esses que estão aqui representados? Pelo que está passando esse povo que está aqui representado? O que está acontecendo socialmente com esse povo que está aqui representado? Eu estou aqui incorporado com o baiano, mas como é que está o nordestino? Eu estou aqui incorporado com o negro velho, mas como é que está a situação do negro no Brasil? Ainda mais do velho. Eu estou aqui incorporado com a negra velha, como é que está a situação da negra mulher velha no Brasil? Então a gente tem que parar para pensar também que Umbanda é religião de representação social, onde o negro, o nordestino, o indígena tem voz, tá? Então amanhã a gente se vê lá na página do Umbanda EAD para falar sobre psicografia na Umbanda. E quem não está inscrito lá no canal ainda, se inscreve. Quem quiser participar do estudo de teoria do desenvolvimento mediúnico com a gente, manda mensagem. Gratidão a todo mundo que ficou aqui até agora. Salve, salve Umbanda. Axé. Chegou no final, filho?